Boa tarde a todos. Em nome da Diocese de Coimbra, agradeço a presença de todos, aqueles que têm a oportunidade de estar aqui conosco na Casa Episcopal, mas também todos aqueles que na Diocese de Coimbra. A apresentação do Plano Pastoral do triênio 2021-2024 sob o tema Jovem, levanta-te, Cristo vive. Ao iniciar esta sua caminhada pastoral para um novo triênio, decide então colocar os jovens no centro da sua ação pastoral, no sentido de abrir novos caminhos de encontro e proximidade com Cristo, mas também no sentido de fomentar uma maior abertura à integração dos jovens na vida da Igreja. Gostava também de vos chamar a atenção para outro aspecto. Este plano é pensado e elaborado num tempo muito próprio das nossas vidas, em plena crise pandémica. E, portanto, todos nós tivemos a oportunidade de experimentar nas nossas vidas, de facto, tem que se transformar numa oportunidade. E, portanto, este é aquele tempo favorável em que queremos relançar a vida, a nossa vida, a vida das comunidades, em que queremos renascer, recomeçar novos projetos. Estamos todos convocados para a Anunciacional, por um Deus que nunca nos falha. E passo a palavra ao Sr. Dom Virgílio, o principal mentor deste plano. Dom Virgílio. Então, também a todas as outras pessoas que aqui acompanham, ou outras, para toda a Deus a fazer renascer e aumentar a esperança que nós todos temos numa humanidade mais tranquila, mais pacífica, uma humanidade mais saudável. Jesus Cristo tem uma missão, um papel muito importante a desempenhar, como tem acontecido ao longo de muitos séculos, do que a isso diz respeito. Gostaria de começar por salientar que este plano pastoral se insere num contexto já mais vasto dos planos pastorais da nossa Diocese de Coimbra. Particularmente, para alguns anteriores planos pastorais, o foco tem, podemos dizer, sido sempre o mesmo. O foco tem sido a evangelização. E atrás, porque a Igreja não começou em 2013, nem em 2011, nem começa agora em 2021. Nessa altura, nós definimos, com base numa reflexão bastante alargada, aquilo que bem que estamos a viver. Eu trago-vos este recuar a 2013 e é a leitura dessa visão, porque é o enquadramento global em que ainda nos situamos e talvez na comunidade de discípulos para o anúncio do Evangelho. Cristo, comunidade de discípulos, anúncio do Evangelho. São as três palavras fortes que nos têm vindo a nortear até agora e que, enfim, na mesma altura, aquilo a que chamamos a missão da Diocese de Coimbra e que redigimos da seguinte forma: Diocese de Coimbra, comunidade que vive a fé e anuncia o Evangelho na comunidade cristã a viver a fé, o anúncio do Evangelho, o encontro pessoal com Cristo e o encontro com a Igreja. Uma vez que estamos conscientes de que um encontro na Igreja, e depois com certeza, leva à vida e ao testemunho nas mais variadas circunstâncias em que ela se passa na inserção social, no mundo. Consideramos que esta missão tem três motivações fundamentais. A primeira delas é o mandato de Jesus: ide por todo o mundo e anunciai a boa nova a todas as nações ou a todos os povos da terra. A outra motivação mais próxima de nós é a exortação apostólica do Papa Francisco, que acaba a alegria do Evangelho, que naturalmente se centra no anúncio do Evangelho nas circunstâncias do tempo presente, e Paulo VI, do Papa João Paulo II e do Papa Bento XVI. Este confronto com a urgência da fé, no meio de uma sociedade que tem muitas características, entre elas a acentuada secularização, isto é, este viver da fé cristã e que nos move, com certeza, ao Evangelho de Jesus Cristo como esse caminho
para a vida da fé e a inserção na Igreja. Desde o momento em que fui ordenado bispo, que escolhi precisamente como lema, frase-chave do episcopado, anunciamos Cristo crucificado, sabedoria de Deus. A palavra anunciamos ou pregamos é uma palavra que tem algumas conotações diferentes, mas anunciar ou pregar, inclusivamente, contributos de outros livros bíblicos e nomeadamente do Antigo Testamento. Eu não vou desenvolver muito esta dimensão, porque depois o Padre Manuel Carvalheiro ou a Ana Filipa desenvolverão alguns destes aspectos. Vou simplesmente deixar 2 ou 3 ideias relativas no tempo presente e concretamente para o anúncio da fé e para a Igreja. Os jovens, efetivamente, são a possibilidade da Igreja, tanto no presente como no futuro. Nós gostaríamos de nos focar exatamente nos jovens como essa possibilidade para a Igreja do presente e do futuro, porque são aquela faixa etária que, de algum modo, tem nas mãos a possibilidade da renovação. Como todos nós sabemos, os próprios jovens, dentro da fase da sua juventude, podem passar por muitas e diferentes circunstâncias, com certeza que evoluem, assimilam formas de ver. Portanto, sabemos que eles são, de algum modo, diferentes das gerações dos seus pais e dos seus avós. E que têm, inclusivamente, uma capacidade de abertura a outras realidades. Sabemos também que estão numa atitude frequentemente crítica em relação ao mundo de que provêm, porque conhecem dos seus antepassados, têm uma atitude crítica, que pode ser uma atitude crítica que fica estéril e que, portanto, não traz nada de novo e que se fica pura e simplesmente pela crítica fácil, mas também pode ser uma oportunidade muito positivo. Dentro destas dimensões fundamentais da vida e daquilo que eles vão percebendo, hoje estão um pouco cansados, mas porventura não sai uma renovação da comunidade humana, da sociedade, nem da Igreja, portanto não alimentam uma esperança de presente e de futuro em circunstâncias diferentes. Talvez por isso sejam uma geração mais aberta às instituições, nomeadamente à Igreja, e por outro lado, uma imensa responsabilidade. Propostas ouvidas de todos os lados, evidentemente, não faltam. Há muitas propostas que chegam aos ouvidos, que chegam aos olhos, que eles podem experimentar, mas penso que sente a necessidade de alguns pilares de estabilidade, de algumas esperanças mais sólidas, e nós, como Igreja, como Dissemos, estamos plenamente convencidos de que a fé cristã, bem acolhida, bem vivida, com sentido, com responsabilidade, com liberdade, fornece, por assim dizer, caminho para o encontro com esses pilares de estabilidade, de solidez e de alguma fortaleza que são necessárias para alicerçar e fundamentar a vida de uma pessoa, nomeadamente os jovens, que são o foco central deste nosso plano pastoral. Quero dizer que estamos diante de grandes oportunidades para a proposta do Evangelho, para a proposta da fé, para a proposta que é a espiritualidade cristã, que é bem definida e marcada pelas obras mais das Escrituras, a atitude de Jesus, a história da Igreja, uma oportunidade para a proposta da vida na comunidade cristã, na Igreja. Desde que nós sabemos que uma das tendências do tempo em que vivemos é, porventura, quer Deus desenvolver uma dimensão espiritual, etc., mas, muito frequentemente, não incluir nesse projeto a inserção na Igreja, a inserção na vida da comunidade cristã. E nós, obviamente, pensamos que é um todo, que são realidades que estão absolutamente não só interligadas, mas que se fazem parte e se incluem umas às outras. É, portanto, um momento de grandes oportunidades. E é esta visão de esperança em relação à Igreja, em relação aos jovens, ao anúncio do Evangelho, que eu gostaria de deixar, porque é essa a marca, por assim dizer, central na nossa proposta, isto é, do nosso plano
escuta, uma audição, portanto, um acolher de perspectivas, de propostas e de visões de muitas pessoas adultas, mas particularmente de muitos jovens, o que dá uma consistência, quero dizer, muito maior. O nosso plano pastoral procura, por isso, envolver toda a comunidade cristã, procura ir ao encontro dos jovens com uma proposta global que os ajude a fundar a sua vida em Jesus Cristo como caminho de resposta às suas interrogações fundamentais e de caminho de transformação da Igreja. É uma oportunidade que, foi dito, não podemos desperdiçar, até porque está pelo vez do contexto que nós já conhecemos e ao qual estamos muito alerta e, portanto, só pode, porque só deve trazer uma renovada esperança e vida, neste caso, e realmente à nossa Igreja diocesana. Bom, muito obrigada pelo Virgílio e por todos estes desafios e também pelo entusiasmo. Em seguida, toma a palavra o Vigário Episcopal para Pastoral, Padre Manuel Carvalheiro, que nos vai falar agora sobre aspectos mais específicos do nosso plano pastoral, nomeadamente no sentido da sua planificação e os seus objetivos fundamentais. Padre Manuel Carvalheiro foi recentemente nomeado Vigário Episcopal para a Pastoral. Não sei mesmo se este não será o primeiro ato público em que participa, portanto, bem-vindo. Boa tarde. Cumprimento todos, especialmente os que estão presentes, da comunicação social, os jornalistas, também os membros representantes do Conselho Pastoral Diocesano, do Conselho Geral, e todos aqueles que nos acompanham através das redes digitais. É de facto o primeiro acontecimento em que tomo parte assim, no exercício destas funções. Cabe-me, assim, em traços muito rápidos, apresentar este instrumento que é o Plano Pastoral Diocesano, que agora nos é proposto. Como facilmente damos conta, e eu queria só sublinhar, o Plano Pastoral decorre naturalmente do exercício do monarquia episcopal. É o nosso bispo quem nos propõe que tenhamos estas linhas de ação como prioritárias, certamente entre muitas outras, mas como eleitas, escolhidas, e portanto torna-se para nós um caminho a trilhar. O plano pastoral é sempre um instrumento, diríamos assim, de trabalho, um instrumento que ajuda a organizar a nossa ação. É um instrumento orientador que define as linhas programáticas que foram escolhidas para a ação da Igreja, concretamente da nossa diocese, nos tempos mais próximos. Cada uma das regiões e zonas da nossa diocese é diferente. Cada uma das suas paróquias ou comunidades pastorais são diferentes. E, naturalmente, que haverá essa apropriação. E, portanto, tendo, digamos, um projeto comum, uma ação programática comum, ela é apropriada e tem de ser apropriada nessa especificidade. O que nos fica no plano pastoral é a clarificação do caminho que nos é proposto e que é traçado, e como nos recordou o Sr. Dom Virgílio, o caminho é exatamente esta aposta dirigida a toda a Igreja, mas tendo como especial destinatário e se calhar também como sujeito de ação os jovens da nossa diocese. Muitos são, ou pelo menos alguns, são 3 objetivos fundamentais que nos são propostos, com os vários dinamismos que os vão procurar mobilizar, concretizar. O plano pastoral procurará trazer para todos os cristãos, para todos os diocesanos, um sentido eclesial que há de ser comum, no fundo, para que nos sintamos todos com um pulsar, com um ritmo que seja comum a todos, e também a percepção de que não estamos a caminhar, cada um na sua comunidade mais pequena, na sua localidade, não estamos a caminhar sozinhos, mas estamos a fazer um projeto, um traçado, um caminho que é comum. Eu, nós e os outros sentimos assim focados no mesmo caminhar. Caminhamos em conjunto, realçamos assim a importância que este instrumento programático tem para a vida diocesana. Recordo a missão da Igreja, há bocadinho nos
foi lembrada da missão que temos na nossa diocese, de anunciar assim o Evangelho. A palavra de ordem é anunciar, é o Evangelho que é levado como proposta de vida para todos. Ser cristão, nesta perspectiva, há de ser, entre muitas afirmações que podemos fazer, sentir-se membro da Igreja, membro da comunidade eclesial. É vulgar nós ouvimos dizer que não há cristãos sozinhos, ensimismados, encerrados em si. Isso não existe, não é ser cristão. Ser cristão é sentir-se membro de uma comunidade partilhando a mesma fé e em que todos assumem a mesma missão. A missão não é específica ou exclusiva, melhor dizendo, de alguns. A missão é de todos, ainda que seja assumida de formas diferentes por cada um. Sentir-se pertença, sentir-se identificado com esta comunidade, com esta Igreja. No fundo, dizer o rosto do ser cristão, o meu ou de cada um de nós, tem que ser a assunção do rosto da Igreja. Não pode ser de outra forma. Por isso, o nosso plano pastoral nos apresenta, a partir de alguns aspectos que já foram referidos também, o fundo enquadramento que o nosso Bispo faz ao plano que propõe, quer desde logo a exaltação apostólica do nosso local Cristo Vivo, do Papa, dirigida pelo povo de Deus, mas especialmente dirigido aos jovens, também a Jornada Mundial da Juventude, que estamos já a preparar, vivenciando-a e que há de acontecer como ponto alto em 2023 em Lisboa, quando o Santo Padre se encontrar com os jovens do mundo inteiro. E isto vai ser também um aspecto mobilizador. E o plano pastoral tem isto em conta como, de alguma forma, propondo uma caminhada preparatória, que não é exclusiva, mas da qual não se afasta, e também, ao mesmo tempo, aquilo que será um pós-jornada mundial. Caminhamos para a jornada, mas há depois o pós-jornada, que é assim. E o plano pastoral da Diocese tem também isto em conta e procura encarnar este aspecto que há de ser desenvolvido em momentos posteriores, com certeza. Um aspecto também que gostaria de sublinhar, e já aflorado, que é a dimensão da Igreja como sinodal. Quer dizer, uma escuta atenta e a percepção que também se faz em conjunto. E esta escuta da Igreja foi feita também dos jovens e de alguns organismos por responsabilidade da Diocese de Coimbra, participando na construção deste mesmo plano pastoral. Não ficou encerrado e, digamos assim, dirigido apenas à tarefa de alguns peritos ou algumas pessoas que pensaram no plano, mas ele é o resultado dessa escuta e participação ativa da Diocese que foi feita durante um ano para prepararmos este instrumento que agora é proposto, digamos, como forma de nos envolvermos na construção da Igreja e apelando, naturalmente, à participação e presença dos mais novos, dos jovens. Esta dimensão sinodal é tão importante que o Santo Padre anuncia o próximo sínodo dos bispos exatamente sobre esta dimensão, sobre esta natureza que é mais do que o método da Igreja como sinodal. Claro que o envolvimento da pandemia e da pós-pandemia traz-nos desafios, traz-nos, se calhar, dificuldades, mas também um conjunto de oportunidades. E se para nós, se calhar, como toda a comunidade humana, se calhar a nível global, em todo o mundo, nos sentimos envolvidos em recomendar que ficássemos todos em casa, sossegados, que não entrássemos assim em contato uns com os outros, que devia haver essa separação, esse afastamento sanitário, e essa é a razão, mas não podemos esquecer que, quer esta fase final da pandemia, esperemos que seja essa a fase em que nos encontramos, quer de pós-pandemia, há de ser nos colocar de novo naquilo que é o registro humano normal e também no registro cristão habitual. E este aflorar do plano também leva a congregar e a apelar as pessoas para que estejam e porque só podem viver a fé numa dimensão participada significa e implica necessariamente presença. Dito isto, fixávamos então, ainda que telegraficamente, as três grandes opções são, no fundo, os três grandes objetivos que pretendemos atingir
com este plano pastoral que agora é proposto. Ele pretende levar a Igreja Diocesana de Coimbra ao encontro dos jovens. Esta tem de ser, digamos assim, uma linha transversal a toda a leitura. Primeiro, sublinho, de todos e não apenas de alguns. Todos os cristãos, todas as comunidades, todos os órgãos de responsabilidade, todos os movimentos existentes na Igreja terão de ser uma opção, digamos assim, assumida, ou terão de ter esta opção assumida e depois dirigida ao encontro dos jovens. Isto faz-se nas famílias cristãs, faz-se nas comunidades, onde estão os jovens e esses são educados neste ambiente cristão e, portanto, ir ao seu encontro como arautos, anunciadores, eu recordo novamente esta palavra, anunciadores do Evangelho. Se não for, desde logo, neste ambiente familiar, se não for no ambiente eclesial das nossas comunidades, se não for um esforço declarado, objetivo e assumido de cada um dos cristãos, depois não conseguiremos atingir, digamos, este objetivo que é transversal, diria, de forma muito clara. Tornar cada jovem e cada pessoa membros ativos da construção comunitária que é a Igreja. E se para nós, se calhar, como, enfim, toda a comunidade humana e se calhar a nível global em todo o mundo, nos sentimos envolvidos em recomendar que ficássemos todos em casa, sossegados, que não entrássemos assim em contacto uns com os outros, que devia haver essa separação, esse afastamento sanitário, e essa era a razão, mas não podemos esquecer que digamos assim, esta fase final da pandemia, esperemos que seja essa a fase em que nos encontramos, quer de pós-pandemia, há de ser o de nos colocar de novo naquilo que é o registro humano normal e também no registro cristão habitual. E este aflorar do plano também leva a congregar e a apelar as pessoas para que estejam, e porque só podem viver a fé numa dimensão participada, que significa e implica necessariamente presença. Dito isto, fixava-me então, e ainda que telegraficamente, nas três grandes opções, que são, no fundo, os três grandes objetivos que pretendemos atingir com este plano pastoral que agora é proposto. Ele pretende levar a Igreja Diocesana de Coimbra ao encontro dos jovens. Esta tem de ser, digamos assim, uma linha transversal a toda a leitura. Primeiro, sublinho, de todos e não apenas de alguns. Todos os cristãos, todas as comunidades, todos os órgãos de corresponsabilidade, todos os movimentos existentes na Igreja terão de ser uma opção, digamos assim, assumida, ou terão de ter esta opção assumida, e depois dirigida ao encontro dos jovens. Isto faz-se nas famílias cristãs, faz-se nas comunidades, onde estão jovens e esses são educados neste ambiente cristão e, portanto, ir ao seu encontro como arautos, anunciadores, recordo novamente esta palavra, anunciadores do Evangelho. Se não for, desde logo, neste ambiente familiar, se não for no ambiente eclesial das nossas comunidades, se não for um esforço declarado, objetivo e assumido de cada um dos cristãos, pois não conseguiremos atingir, digamos, este objetivo que é transversal, diria, de forma muito clara. Tornar cada jovem e cada pessoa membros ativos da construção comunitária que é a Igreja. Então, elencando e enumerando os três objetivos programados. Primeiro, envolver os jovens na edificação da Igreja. E sublinho este verbo, envolver. Os jovens, por vezes, estão distanciados e, às vezes, distanciamo-los. E é necessário um movimento contrário. Ir ao seu encontro, dizia, para os envolver e tornar participantes e construtores daquilo que é a Igreja. Não há Igreja sem jovens, como não há Igreja sem cristãos, como não há Igreja sem outras faixas etárias e outras condições de vida. Não há. A Igreja é formada por todos. Portanto, eles são também parte ativa. Por isso, há que tornar claro que os jovens são uma presença desejada face àquilo que às vezes
identificamos quase como diagnóstico, diria, a um afastamento que os jovens têm da Igreja, especialmente da vida litúrgica, da vida da oração da Igreja, concretamente da missa. Portanto, trazê-los, ou sobretudo desafiá-los a essa presença como uma presença desejada. Mas que nos tem que envolver também, naturalmente, de forma operativa para que isso se realize. Não é simplesmente dizendo é preciso ir à missa. Isto não chega, se é que alguma vez foi suficiente. Tornar os jovens protagonistas da ação eclesial nas suas múltiplas áreas de intervenção e também nos vários órgãos que temos nas nossas comunidades cristãs, conselhos económicos, conselhos pastorais, os grupos de catequese, os grupos corais e outros movimentos que existem nas nossas comunidades, deverão contar com a presença de jovens. Cultivar a proximidade com eles, indo ao seu encontro onde se encontram. E há locais privilegiados onde eles estão. Haveremos de encontrar formas localmente de aí chegar. Os jovens são os principais evangelizadores dos outros jovens, bem os sabemos. É a força do seu testemunho, é a influência de que se aceita facilmente daqueles que partilham a mesma condição. E, portanto, jovens tornam-se próximos dos jovens e se levarem esse testemunho e esse rosto da Igreja, é muito mais fácil a sua aceitação. Um segundo objetivo, que é proporcionar aos jovens o encontro com Jesus Cristo. E destaco esta expressão, o encontro com Jesus Cristo. Este é o objetivo. Não é para cada um de nós, por mais importantes que possam ser as nossas funções e tarefas na Igreja, não é ao jeito deste ou daquele, a única referência para nós é Jesus Cristo e acolher a sua mensagem, o seu Evangelho. Nesse sentido, somos nós convidados a deixarmos-nos ficar, se calhar num segundo plano, para sermos portadores daquele que anunciamos, que é Jesus. Somos, bem o sabemos, seres de relação e de relação interpessoal. E encontro é isto mesmo. Evangelizar será, pois, provocar o encontro com a pessoa de Jesus Cristo, que desafia à descoberta do sentido da vida, que há de ser cheia e plena de sentido e de significado. Há de ser, no dizer do Santo Padre, uma vida de santidade. Este encontro é, naturalmente, visto em dois eixos fundamentais que o Papa, na carta aos jovens, na exortação apostólica a que fiz referência, Cristo vive, também deixa identificado. Um primeiro destes eixos que proporcionam o encontro com Cristo é o que chama o aprofundamento querigmático, ou seja, o anúncio de Jesus, morto e ressuscitado. O mistério da sua vida como mistério de doação e de amor que contagia, que suscita inquietação, pergunta e, naturalmente, que exige uma resposta. Também num segundo eixo, que é o do crescimento fraterno. Isto faz-se numa dimensão, digamos, comunitária, em que nos sentimos irmãos uns dos outros, membros da mesma família. E, finalmente, o terceiro objetivo que nos propomos atingir com este objetivo, e estes três objetivos, estão plasmados na própria carta do Santo Padre e, portanto, são aí inspirados. O terceiro objetivo é o discernimento vocacional dos jovens, acompanhar o discernimento vocacional. O discernimento vocacional é um processo de busca e de construção de uma resposta pessoal que cada um há de dar ao chamamento de Deus e que se torna depois para cada um o seu projeto de vida, encontrando, descobrindo, é encontrar a felicidade de cada um. O contrário também é verdade. E aquilo que havemos de fazer e de procurar fazer em diferentes contextos e em diferentes momentos, com certeza, mas que é a missão também da Igreja, é acompanhar, é ajudar, porque às vezes, e diria quase sempre, este caminho não é muito fácil de percorrer sozinho. E por isso, em liberdade, diante de Deus, este caminho há de ser acompanhado.
Quem acompanha em primeiro lugar, pois desde pequeninos acompanha a família. Mas também a Igreja tem a especial missão de estar ao lado dos jovens, ajudando-os a interpretar os apelos de Deus em cada momento. A Sagrada Escritura está cheia de exemplos deste discernimento vocacional, deste alguém que acompanha e que ajuda a interpretar os apelos de Deus que surgem de diferentes modos para cada um. Este discernimento é um exercício de autenticidade, é um desafio ao caráter único e irrepetível de cada jovem, cuja vida ganha em plenitude quando se assume como ser para os outros. Não é apenas ser de sucesso, não é apenas ser e ter sentido ou encontrá-lo, é descobrir que esse sentido é ser para os outros, com essa abertura, com essa banda larga, com esse sentido de doação e de entrega. Ser igreja e ser humanidade. Como, de que forma? Cada um tem de o descobrir e cabe também à Igreja, como missão sua, ajudar os mais jovens a descobri-la e a realizá-la, sendo naturalmente tarefa de cada jovem. Da radical, diria, vocação batismal de todos os cristãos, nasce assim todas as vocações eclesiais, que é preciso ajudar a descobrir para que elas se possam realizar e que vão muito além daquilo que poderia ser apenas um horizonte eclesial. É também um horizonte social e humano e de compromisso. Este plano pastoral é, assim, creio, o desafio que o Espírito de Deus nos faz a todos diocesanos de Coimbra, e deixo exatamente este convite a todos os cristãos, que nos sintamos envolvidos na realização, na concretização deste plano pastoral que nos é proposto. Estruturas, movimentos, serviços eclesiais e cada um dos diocesanos, cada um de nós. Que ninguém se sinta dispensado de conhecer, antes de mais, este instrumento que é o plano pastoral e depois de o tornar execuível. Certamente que todos juntos só poderemos chegar a bom porto e conseguir realizar a missão que nos é confiada, que noutros tempos foi feita por aqueles que nos antecederam e que agora é nossa e temos por obrigação transmitir aos nossos mais novos, crianças, jovens e agora particularmente dirigimos-nos aos mais jovens. Obrigado. Bom, obrigada, Padre Manuel Carvalheiro. Penso que foi um bom momento de partida, um bom pontapé de saída. E dava agora a palavra à doutora Ana Filipa Santos, uma jovem, membro do Conselho Pastoral Diocesano, para nos falar precisamente desta centralidade dos jovens no plano pastoral e para nos definir alguns dos dinamismos que são propostos neste âmbito. Ana. Muito boa tarde a todos. É um grande orgulho estar aqui, primeiro como representante do Conselho Pastoral Diocesano, que se reúne todos os anos, 3 vezes ao ano, aqui na Casa Episcopal, e onde agora tenho a oportunidade de falar sobre os dinamismos. Então, como é que tornamos concreto aquilo que são os objetivos traçados? Desculpem-me, vou fazer uma intervenção um bocadinho ao jeito de testemunhal. E gosto muito de uma passagem bíblica que fala do encontro de Jesus com um jovem rico. Alguns dizem que era só rico, outros dizem que era um jovem rico, para a ocasião vale bem o jovem rico, em que o jovem faz a pergunta: Mestre, o que devo fazer de bom para alcançar a vida eterna? Quando leio este plano pastoral, eu penso que a opção dos jovens é, antes de tudo, um sim claro à juventude da Igreja de Coimbra, no sentido de se deixar que a Igreja se renove, que rejuvenesça, obviamente pela Palavra de Deus e pelo ardor do Espírito Santo, respondendo assim e só assim às sedes deste tempo e do lugar em que nos encontramos, que pela nossa Diocese é muito diversificado. Sabemos, pela história, que aquele jovem que se aproximou de Jesus, perguntando o que é que poderia então fazer de bom para alcançar a vida eterna, acabou por se retirar triste, pois no seu coração, que estava preso às coisas do mundo, não se conseguiu entregar de forma livre às coisas de Deus. Acho isto interessante porque houve um jovem que se cruzou com Jesus e que saiu triste.
Este jovem conhecia a lei, conhecia os mandamentos, conhecia também a Deus, honrava-o com as suas obras, era um jovem comprometido, mas ainda assim não era em Deus que repousava o seu coração e o seu tesouro. Começo por então alertar para os jovens dentro da igreja, que é onde eu me incluo também. Então faço muitas vezes esta pergunta: se nós jovens hoje nos encontrássemos com Jesus, será que teríamos pelo menos a fé daquele jovem que soube perguntar pela vida eterna? Acreditaríamos nisto da vida eterna? Ou mesmo que depois nós reconheçamos que de facto faltou àquele jovem alguma audácia para depois largar as suas coisas materiais e seguir Jesus? Muitos dos jovens como eu, alguns mais velhos, mas principalmente os mais novos, não sabem sequer fazer esta pergunta e muito menos procurar em Deus a resposta para aquilo que são os seus anseios. Muitos também não sabem identificar que têm algum tipo de sede e muito menos que esta sede pode vir de Deus. Portanto, aquilo que sentem falta, que pode ser mesmo de Deus, que falta ali uma parte da sua vida. Ou então, também existe, e cada vez mais, jovens que perdem o sentido maior da sua existência. O jovem saiu triste do encontro de Jesus, mesmo tendo-o conhecido pessoalmente. E porquê? Porque não tinha lugar na sua vida para acolher este Jesus. No entanto, nós hoje temos muitos jovens que nem a razão para a tristeza que têm conhecem e nem sequer sabem muito bem como é que, obviamente, se podem salvar, e muitos até nem sabem ou ignoram de que precisam de salvação. Portanto, ficamos aqui. A Igreja de Coimbra, tanto no seu clero e nos leigos, reconhece, porque está escrito no plano pastoral, que a ação que hoje temos é num tempo onde cresce muito a indiferença religiosa e também o desprezo, de algum modo, pela relação com Deus. As comunidades cristãs já se sentem, já não estão noutra realidade, já se sentem minorias. Umas são mais criativas e outras são mais acomodadas, mas minorias. É no meio desta realidade que a Igreja Católica, mesmo recentemente, nos continua a apontar exemplos de jovens santos e devemos olhar para estes jovens santos, cuja entrega total da vida deles os levou a transformar o seu projeto de vida. E temos o Carlo Acutis, bem recente, que diz que o meu único projeto de vida é estar sempre unido a Jesus. Existem estes jovens. Estes jovens santos chamam-nos à realidade e dão-nos o ânimo de que Jesus vive, é presente e é transformador de toda a existência. Obviamente, a começar pela existência humana e depois de transformar tudo aquilo quanto existe. É por esse motivo que eu julgo ser pertinente dizer-nos como São Paulo hoje: ai de mim, jovem, igreja, se não evangelizar. E atrevo-me, ai de mim, Igreja de Coimbra, se não me levantar com toda a pressa para levar Jesus a todas as culturas. Ai de mim, se não me deixar incendiar pelo Espírito Santo para poder explicar a palavra salvadora do amor de Deus, Jesus, portanto, a todos quantos a desconhecem ou dela têm sede. Ai de nós, que aqui estamos presentes e a ouvir-nos, que são os potenciais mais interessados nesta apresentação, que recebemos, acredito, Jesus todas as semanas na Eucaristia, se não nos deixarmos rejuvenescer com Ele para tornarmos a sua igreja jovem e fecunda. Eu penso que a nossa ação deve centrar-se nesta pergunta: como pode, então, a nossa Igreja Diocesana ajudar os jovens a quererem alcançar a vida eterna? Na fraqueza da nossa fé e na humildade da nossa vida, devemos nos colocar talvez como os surpreendidos colaboradores da boda de Caná, quando estavam com Jesus no seu primeiro sinal, na transformação do vinho da água, que já agora é um evangelho que muitos jovens gostam, que apenas seguiram a recomendação de Maria, nossa mãe, colocaram-se junto dela, e ela apenas disse: fazei o que ele, Jesus, vos disser. Na Cristo Vive, o Papa Francisco diz-nos a seguinte frase: a misericórdia, a criatividade, a esperança fazem crescer a vida. Estas três palavrinhas penso que nos vão ajudar nos próximos anos, à nossa Igreja Diocesana, a tornar este o tempo favorável para todas as comunidades cristãs, que englobam os mais jovens, os mais adultos, os mais antigos, mais velhos e as crianças, a entrarem dentro do dinamismo de Jesus, que torna nova todas as coisas, procurando todos um aprofundamento da nossa fé e da nossa relação com Deus, pois esta é a única razão para a vida das nossas comunidades
e é realmente a verdadeira fonte de todas as vocações e de muitas e santas vocações. É por aqui. Inspirado pelo Sínodo dos Bispos sobre os jovens, a fé e o discernimento vocacional, e na sequência, obviamente, de da consulta de vários jovens, crentes e não crentes, na Diocese de Coimbra, o plano pastoral orienta-nos, obviamente, como aqui foi dito, numa lógica de um caminho sinodal, assente em 9 dinamismos, portanto, numa forma de o fazer concreta, lançando até desafios às nossas comunidades. Penso que vale a pena ler todos, não só os mais jovens, mas estes dinamismos têm como objetivo manter uma fé jovem, consolidada, uma fé que está em peregrinação, em comunhão com a Igreja também. Pensar nos jovens da nossa Diocese, obviamente, implica pensar em família. Não só na família humana, que naturalmente existe, ela vai existir, mas também a família dos filhos de Deus que formamos todos pela fé. Todos somos responsáveis pelas nossas crianças e pelos nossos jovens. Estas, crianças e jovens, precisam de se sentir parte da Igreja. Não vou enumerar já os dinamismos todos, vou correndo por todos eles no pensamento. Portanto, elas precisam de se sentir parte da Igreja nas comunidades, pois a fé de cada homem e cada mulher não pode depender apenas da tradição familiar, tanto agora que está cada vez mais enfraquecida ao longo das gerações, também algo desligada da relação com o sagrado. Assistimos hoje a um afastamento, a uma indiferença, que tornaram, de algum modo, os corações já impermeáveis e, por isso, vivemos uns desafios novos na evangelização, numa reevangelização. Precisamos, obviamente, de uma comunicação atual, próxima, relevante e que ajude a tornar transparente e, principalmente, acessível a verdade de todos os tempos, portanto, a verdade de Deus, pois não se ama aquilo que não se conhece. Devemos evitar, por isso, que os nossos momentos de encontro, nomeadamente a missa dominical e a catequese, se transformem em horas vazias de sentido e iguais a tantos outros grupos, reuniões e atividades nos quais os nossos jovens já se veem envolvidos, tanto a nível cívico, desportivo, escolar, entre outros. Todos esses outros encontros são obviamente favoráveis e oportunos para o crescimento da pessoa humana, mas não são suficientes e não ocupam lugar para compreender a vida e a existência com autenticidade, profundidade e verdade. A vida e a fé de toda a comunidade, não só a dos jovens, deve ter oportunidades dignas, abertas, simples e concretas para um encontro com Deus e com a sua Igreja, permitindo que não existam barreiras entre Jesus Cristo e a realidade concreta de cada um nas suas vitórias, mas principalmente nas suas misérias. Só esta autenticidade e relevância do testemunho das nossas comunidades cristãs poderá permitir que sejam ultrapassados o medo e o sedentarismo a que hoje muitos estão sujeitos, quer por falta de motivação pela vida, quer pela paralisia que impede de se interrogar e colocar a vida em verdadeira conversão com Deus. Outra pergunta que me faço algumas vezes é o que é que terá acontecido com os discípulos, diferente do que aconteceu com o jovem rico, para que largassem de repente as redes daquilo que estavam a fazer e seguissem Jesus. E porquê é que isso não acontece connosco? Não será que a nossa chama da fé está desagarrada da vida da Igreja? Então acontece-nos um bocadinho como Tomé, que está aqui do meu lado esquerdo, que ficou descrente com a ressurreição de Jesus porque não estava junto da sua comunidade e por isso não soube gozar da alegria do ressuscitado. Portanto, este é o tempo favorável mesmo, não só para retomarmos as nossas comunidades eclesiais, empenhados na participação, quer seja na gestão como na organização dos grupos que existem, das propostas das nossas paróquias, dando lugar obviamente a todos, como também para procurarmos um programa pessoal de crescimento e aprofundamento da fé católica, alguma direção espiritual, para nos mantermos servos ativos e principalmente servos fiéis que vigiam a casa do Senhor enquanto o Senhor não chega. Portanto, estão atentos. Que melhor testemunho podemos dar como família, portanto, como comunidade cristã, às nossas crianças e jovens? Precisamos de beber alguma coragem criativa que já está espalhada pela Sagrada Escritura, na tradição e na história da Igreja, na vida de homens e mulheres de todos os tempos, que se deixaram guiar por Deus e que fizeram tudo, mas mesmo tudo, para anunciar Cristo. Urge então perguntar-nos, será que estamos a fazer tudo o que melhor sabemos e tudo o que melhor podemos
a aplicar todo o nosso esforço para sermos testemunhas de Cristo até aos confins do mundo, ou já esquecemos um bocadinho isto? Pergunto a todos, não só aos adultos, agora retiro a atenção dos adultos, mas principalmente aos jovens. Eu participei nas Jornadas Mundiais da Juventude em Cracóvia 2016 e na altura estava na Pastoral do Ensino Superior, muito empenhada no SPES, no Instituto de Justiça e Paz, e o Papa Francisco disse algo que, para jovens que, como eu, desanimavam facilmente com as coisas que eram assim difíceis de conseguir, ou por outro lado, que se escondiam na timidez, ou não tenho muitas atividades, e pronto, não se chegam à frente para nenhuma proposta. E foi desbloqueador para mim ouvir o Papa Francisco dizer isso, e de algum modo também o digo aqui. Ele dizia-nos, aquela alegria que gratuitamente recebeste de Deus, por favor, dá também gratuitamente, porque muitos esperam por ela, por essa alegria, e esperam recebê-la de vós, os jovens. Tanto bem que eu já recebi sem pedir, tantas orações já foram feitas por mim e por todos, pelo nosso sucesso, ou pela nossa saúde, pelos nossos familiares, obviamente, pais, tios, amigos, os nossos catequistas, os nossos párocos, tanto a agradecer a Deus, não só pelo que queremos ter, porque isso provavelmente ainda não estamos satisfeitos, mas pelo menos por aquilo que nos é dado viver e por tanta gente que nós nem conhecemos nos mosteiros e nos conventos que hoje rezam por nós, há tanto a agradecer que temos que pelo menos levar isto tudo à oração. É outro dinamismo, o dinamismo da oração. Precisamos de aprender com os nossos avós a fazer uma memória agradecida da vida, a olhar o presente com os olhos agradecidos sobre o bem do passado e cheios de esperança e visões, ideias para o futuro. Fazer do nosso dia-a-dia um hino de louvor e ação de graças a Deus faz-nos, de alguma forma, ganhar alguma humildade para reconhecer que há dificuldades, que outros têm dificuldades e que a criatividade que Deus nos dá para os ajudar a erguerem-se tem que ser aplicada. Todos nós conhecemos alguém desalentado. Precisamos ter coragem para o levantar. Precisamos ter coragem para levar estas pessoas a Jesus sacramentado na oração e depois, obviamente, da oração parte a ação. Levamos-lhe Jesus através da ação. Não podemos desistir de propor às nossas comunidades horas de oração diante do Santíssimo Sacramento. Precisamos de aumentar a amizade com Cristo de todas as pessoas na nossa comunidade, a começar pelos mais jovens, para que toda a sua vida se molde na gratuidade e no cuidado por todas as criaturas de Deus, como está bem explícito na Laudato Si, e que hoje é amplamente estudada até inclusive nas escolas. Só da amizade com Deus pode nascer a verdadeira caridade, o verdadeiro voluntariado, o verdadeiro serviço público e uma ecologia integral. É importante recordar que é da dignidade da vida humana, da vocação da humanidade ao cuidado de toda a criação e da vocação de cada pessoa à santidade que os cristãos, ao longo dos séculos, foram assumindo o desafio da intervenção cívica, a defesa da vida, o avanço dos cuidados, entre outros. Este ser para o outro dinamismo, não cansa nem faz cansar, porque sabemos que, em primeiro lugar, Deus foi para nós. É na gratuidade de Deus que nasce o ímpeto de nos darmos também ao outro. Apenas e só a santidade de Deus pode formar bons líderes do amanhã e construtores da paz. Assim, só assim podemos ultrapassar a barreira do egoísmo, do provisório e do efêmero que se abate sobre a nossa sociedade. E surge, obviamente, a vocação plena, quando nos predispomos a acompanhar e a fazer caminho com todos e através dos olhos de Deus, quando estamos disponíveis a pensar outros caminhos que não os do mundo, que não os mais populares e os mais agradáveis, e nos esforçamos por santificar a nossa vida e a dos que connosco caminham. Peço de empréstimo as palavras de Santo Agostinho, padroeiro da Diocese de Coimbra, que diz: o coração do homem vive inquieto enquanto não repousa em Deus. Todas estas inquietações nas nossas unidades pastorais, nas nossas paróquias, nos nossos grupos e serviços, nas instituições a que pertencemos, até inclusive na nossa vida, toda esta inquietação, será que não deveríamos repousar um bocadinho em Deus? Com sinceridade, faço destas as minhas últimas palavras e faço esta a minha intenção para os próximos tempos.
de rezar para que, por ocasião deste plano pastoral, mas principalmente pela responsabilidade que temos com as gerações mais novas, nos dediquemos todos com ânimo a rejuvenescer a nossa fé e a transformar os lugares, as catequeses, as estruturas, para que sejamos juntos uma igreja jovem, sem lugar para reclinar a cabeça e com esperança e espírito de missão, enamorada pela vida de Jesus, sedenta da palavra de Deus e disponível para receber os caminhos que Deus lhes indicar, para que depois a Igreja de Coimbra possa então dizer: o Senhor fez em mim maravilhas, com todos os homens e mulheres que outrora andavam tristes, desanimados, iludidos, confundidos, e que depois do nosso compromisso forte conseguimos encaminhá-los para viverem e caminharem em direção a Deus. Não há como sair triste, na verdade, do encontro com Jesus, é impossível. Aquele jovem saiu triste do encontro com Jesus porque não estava disponível para converter o seu coração. Então, estar disponível para a conversão, isso sim, é ser jovem, é ser missionário, é seguir Jesus e então levar Jesus. Faço neste plano pastoral, sendo para um Coimbra jovem, não é só para os jovens, é para toda a Igreja, que toda a Igreja se torne jovem. Portanto, a toda a pressa, vamos rejuvenescer, tornar a nossa Igreja jovem com todos e para acolher todos os jovens que ainda não conhecem Deus. Obrigada, Ana, por esta excelente apresentação, tão pensada e, sobretudo, tão testemunhada. Abrimos agora um período para alguma questão que queiram esclarecer. Sim. Já agora se quiser apresentar Então, nós, os familiares, mas ainda ao serviço, isto é um plano para 3 anos, é um plano pré-jornadas mulheres da juventude e pós-jornadas mulheres da juventude, mas é um plano que não se acaba nestes próximos 3 anos. Evidentemente, nós temos sempre essa perspectiva. Os nossos planos pastorais têm um horizonte imediato, por assim dizer, que são aqueles pontos de insistência, são objetivos definidos, por considerarmos que são algumas áreas da vida da Igreja e da comunidade que estão mais fracos, mais enfraquecidos, a precisar de um novo impulso, mas nunca encerramos o que vem de trás. Aquilo que são os dinamismos e os objetivos fundamentais dos planos anteriores, pois com certeza continuam, e há muita coisa que nasceu precisamente na vida da Igreja diocesana a partir do impulso dos anteriores planos e que com certeza é para ter continuidade. E neste caso dos jovens, o horizonte imediato são os 3 anos, que acaba por ser antes e depois da Jornada Mundial da Juventude, mas com certeza devemos de criar dinamismos e formas de envolvência, enfim, que sejam para perdurar na Diocese de Coimbra. Portanto, é uma abertura para o futuro a curto prazo e a longo prazo, evidentemente. Porque isto não são realidades que se comecem e que se acabem. Já existe um trabalho anterior, já existe dinamismo, já existem jovens cristãos, já existem jovens que procuram ser para os outros, já existem jovens envolvidos na vida da Igreja e das comunidades. Portanto, mas isto é uma tentativa de dar um novo fôlego, um novo impulso, enfim, que há de ter continuidade no futuro, é assim que esperamos. Já uma vez, numa conversa que tivemos, assim, no Dia das Velhas, referiu que sentia que cada vez mais os jovens estavam a entusiasmar-se dentro da mensagem da própria Igreja. Acha que este é o documento fundamental para que essa integração seja ainda mais efetiva na Igreja? Tudo vai depender, eu penso que as ideias e as perspectivas e os objetivos e a leitura da realidade, inclusivamente, da realidade, que, enfim, não são completas, evidentemente, mas que são pertinentes, que têm um fundamento sólido, e o que está aqui, nós pensamos que é adequado. Agora, depende muito do modo como toda a comunidade diocesana agora pegar nas propostas, no caminho que fizer, porque naturalmente nós aqui, ou aqueles que estão a ouvir-nos, somos uma pequena parte e somos pessoas com responsabilidades, mas há uma comunidade inteira, que é toda a nossa Diocese de Coimbra, nas suas unidades pastorais, nas suas paróquias, em todos os seus grupos,
enfim, está praticamente, por assim dizer, tudo dependente do modo novo como encararmos esta realidade. Se nós, enquanto Igreja, nas comunidades todas, lhe pegarmos de um modo novo, com ousadia, com audácia, com entusiasmo, trazendo, de facto, novidade nos métodos, nas formas de fazer, nas propostas, pois temos aqui um potencial imenso, porque os jovens, naturalmente, têm muita apetência para realidades que lhe vão surgindo como importantes e determinantes para a sua vida, não? Só uma pergunta. Há comunidades onde há muitos jovens, algumas comunidades desta diocese, onde os jovens são mais escasos, há um menor número de jovens. Sim. Como é que vai conseguir adaptar este plano a essas comunidades onde os jovens são muito mais possíveis? É evidente que há assimetrias muito grandes do ponto de vista populacional e concretamente no que diz respeito às faixas etárias. Há paróquias muito grandes, paróquias muito pequenas, muito envelhecidas, muito mais jovens. Nós temos sempre a preocupação na nossa diocese de não dar uma chapa igual para todos. Temos um conjunto de objetivos que foram enunciados, 3, mais um conjunto de dinamismos que também foram aqui enunciados, que são, por assim dizer, o horizonte global para toda a diocese, mas depois incumbimos a cada unidade pastoral, que é normalmente composta por várias paróquias e que tem um pároco e que tem, porventura, um diácono permanente e que tem consagrados e que tem membros do povo de Deus que constituem um conselho pastoral com representantes das diferentes realidades e uma equipa de animação pastoral, um círculo mais pequeno, incumbimos-los de elaborarem, a partir do plano diocesano, o plano local, para que, de facto, essas assimetrias e essa diversidade de realidades e de situações possam ser contempladas, porque sabemos que não é tudo exatamente igual em todas as partes da nossa diocese, mesmo que não sejamos assim um mundo tão vasto como isso, mas há efetivamente realidades muito distintas. Portanto, localmente agora, os conselhos pastorais, nomeadamente, que existem, têm a incumbência de fazer o desdobrar e o desenvolver deste plano diocesano, adaptando à realidade e à situação local. Porque nem tudo é possível em todos os lugares, nem das mesmas formas, mas, portanto, é um plano diocesano que agora tem continuidade nos planos e nas propostas concretas que vão surgir nas unidades pastorais a partir dos chamados conselhos pastorais. Mais alguma questão? Bom, não havendo mais questões, eu penso que podemos encerrar sem antes fazer alguns agradecimentos. E queria começar por fazer um agradecimento especial aos jornalistas aqui presentes, aos meios de comunicação que representam, recordando-vos, não sei se conhecem, a mensagem que o Papa Francisco vos dedicou a propósito do Dia Mundial das Comunicações Sociais em maio de 2021. E desafiou-vos a ir e ver. Ir precisamente onde estão as pessoas e como elas são. Este é um aspecto muito importante e, de acordo com as palavras do Papa Francisco, pediu-vos que gastassem a sola dos sapatos para ir precisamente ao encontro de histórias com rosto, ao encontro de histórias concretas da vida, histórias que tocam e transformam tantas outras vidas. Eu imagino o que é que vocês estão a pensar. A vossa vida não é fácil, sobretudo agora, quando vemos encolher cada vez mais as vossas equipas. E, portanto, o risco que todos reconhecemos é que as notícias sejam profundamente massificadas e que todos os órgãos de comunicação social estão a transmitir todas as notícias que recebem na redação. Certamente que reconhecemos todos, nós, vocês, que não é esta a forma de comunicar que todos desejamos. E por isso, enfim, numa perspectiva absolutamente pessoal, deixava aqui um desafio às duas partes, à Diocese de Coimbra e aos meios de comunicação social. Como imaginam, nos seus diversos serviços, a Igreja contacta todos os dias com estas histórias com o rosto. Por que não estabelecer, enfim, uma relação mais próxima, mais regular, em que a Igreja divulga, identifica
as suas histórias, facilitando assim o vosso trabalho, mas potenciando, no fundo, todas as dinâmicas de comunicação que a nossa cidade pode ter. E, portanto, fica aqui um desafio pessoal para a Diocese e para a comunicação social. Gostava também, a terminar, de fazer um agradecimento especial aos membros do Conselho Pastoral Diocesano aqui presentes, a todos os agentes pastorais, agradecer a presença e o empenho de sempre e fazer votos que assumam este como o vosso plano pastoral. Só assim vai ser possível fazer voar estas ideias para a prática. Esta é sempre a grande dificuldade do plano pastoral. É fazer a translocação do papel, onde as ideias estão excelentes, mas depois implementá-las na prática. E por isso, ousem mesmo refletir, intervir com profundidade, procurem novos caminhos para transmitir esta mensagem da Igreja, que tem que ser inserida na sociedade em que vivemos, e procurando também usar todas as potencialidades que o nosso mundo de hoje nos dá. Termino com um agradecimento também muito especial, em meu nome, mas seguramente em nome de toda a comunidade diocesana, para todos os ministros ordenados. Agradecer o vosso empenho, o vosso trabalho, a vossa entrega enquanto pastores da nossa Diocese. Bem sabemos que para cumprir a missão da Igreja precisamos de líderes inspiradores, líderes ao modo do Papa Francisco, ou se quisermos ainda mais, líderes como o nosso grande líder, Jesus Cristo. Por isso precisamos claramente de novas formas de liderança na Igreja. Uma liderança baseada na humildade, no serviço, uma verdadeira sinodalidade. E usando as palavras do Papa Francisco, uma liderança menos clerical e menos hierárquica, para que possamos todos, de facto, caminhar juntos, lado a lado, como discípulos missionários corresponsáveis. E por isso, Diocese de Coimbra, estamos todos convocados, jovens de todas as idades, para construir aquela igreja que o Dom Virgílio nos convida. Uma igreja jovem, viva, dinâmica, acolhedora e fraterna. Tenhamos todos, por isso, a coragem de nos levantar com a energia, o entusiasmo da juventude, na certeza de que Cristo vive e nos impele a construir um mundo melhor que seguramente queremos deixar às novas gerações. Obrigada.